Olá, meu nome é Adriana Ventura e eu sou escritora do livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada. Eu sei, vocês vão falar para mim que é uma generalização, mas antes de vocês começarem as críticas, esse vídeo vai servir para vocês entenderem um pouquinho melhor quais são as ideias que eu trago no livro. Primeiro, a gente precisa entender o que é monogamia e de que maneira a monogamia ela está completamente atrelada às vulnerabilidades que a mulher vive, principalmente nos relacionamentos afetivos com homens. Há muito tempo, nós já temos, desde que o feminismo iniciou, uma crítica à instituição casamento. A gente tem desde Simone de Beauvoir falando sobre essa instituição e as limitações com que ela coloca as mulheres. Temos também agora outras pensadoras como Chimamanda, outras feministas, pesquisadoras, cientistas, que colocam através do seu estudo de que maneira essas relações trazem inúmeras desvantagens para a mulher. Com base nisso, em todos esses estudos, a gente ainda não conseguiu se livrar de uma questão que é fundamental e que também está atrelada à vulnerabilidade da mulher, principalmente a vulnerabilidade emocional, a fragilidade. A questão é que todas essas problemáticas estudadas por pesquisadoras feministas e por mulheres que há muito tempo vêm falando a respeito das desigualdades que existem nesses relacionamentos, não existe apenas no casamento. Não é só na instituição matrimônio que a mulher acaba saindo em desvantagens. Essas desvantagens acontecem a partir da mulher que busca fazer parte da instituição casal, principalmente com homens. E essa instituição casal, ela tem como base a ideia de exclusividade própria das relações monogâmicas. Além disso, eu preciso entender numa sociedade patriarcal a monogamia como um braço do patriarcado. Eu sei que a gente tenta a todo momento distanciar uma coisa da outra. A gente fala, é o patriarcado, é porque a sociedade é patriarcal. Só que o que é o patriarcado? Ele passa a ser só um fantasma se a gente não entende a monogamia como uma ferramenta. E eu digo que a monogamia é a principal ferramenta porque ela vai trazer inúmeras vulnerabilidades que estão atreladas à ideia das relações afetivas que as mulheres constroem com os homens. É principalmente nessas relações em que tem a premissa da suposta exclusividade que a gente entende o porquê a mulher vai se provar a todo tempo o porquê ela precisa ser escolhida. Como ela se prova? Existem critérios muito bem definidos. Esses critérios são chamados, pelo estudo de escritoras e de pensadoras como Bell Hooks e Judith Butler, de papéis sociais. Eu gosto muito que a Bell Hooks vai trazer com o nome de papéis patriarcais de gênero. As mulheres e os homens foram ensinados socialmente, condicionados a encarar as relações de maneira muito diferente. Cada um tem o seu papel dentro desses relacionamentos. E numa sociedade patriarcal, os papéis que foram dados à mulher são muito injustos. Primeiro, porque a gente tem uma carga enorme de responsabilidades. E segundo, porque a gente precisa provar todos esses papéis sociais para merecer pertencer a esse lugar. E que lugar é esse? O lugar que seremos
supostamente amadas, amadas dentro dessa condição. A mulher da nossa geração diz muito que ela tá ficando fortona demais. Ela diz muito que ela é machona demais. Nossa, eu tenho muita energia masculina. É por isso que eu não consigo me relacionar. Isso responde muito a respeito dos papéis sociais que esperam de nós. Os relacionamentos, dentro dessa ótica da monogamia e do amor romântico, ele não funciona enquanto a mulher performa de maneira diferente daquilo que é esperado dela. Ou seja, ela precisa performar fragilidade, ela precisa performar ingenuidade, ela precisa não querer para sim ser conquistada e dar para o homem toda essa soberania que está disfarçada de conquista, que está disfarçada de amor romântico. O homem que vai atrás, que busca, que age como um predador daquilo que ele mais quer, é justamente o homem que as mulheres esperam. Quando ele vai atrás, né, da sua amada, dentro dessas expectativas dos papéis sociais de gênero, ele é celebrado. As mulheres entendem como ser amada dar ao homem e somente ao homem essa soberania e essa autonomia de decidir a relação. Nós estamos sempre nesse lugar passivo de escolha dentro dessa dinâmica monogâmica. E a escolha, ela precisa ser supostamente única e exclusiva, só que a sociedade ela cobra isso muito mais da mulher. Existe um aval social para que o homem ele possa agir dentro dos seus instintos, dos seus desejos e das suas vontades. Afinal, é ele que escolhe. E a partir do momento que ele volta, que ele se arrepende, nós também vamos celebrar essa volta, afinal, nós fomos escolhidas novamente. Outro ponto importante é entender a monogamia como um sistema de controle e posse da mulher. Uma sociedade em que o homem faz o que quer, e é celebrado por isso, porque eu tenho no mercado afetivo inúmeras mulheres querendo ser assumidas socialmente como supostamente únicas e exclusivas por esse homem. A mulher, ela vai ser cobrada, ela vai ser controlada, não só pela exclusividade que ela dá, porque dentro da dinâmica monogâmica, que está completamente atrelada ao amor romântico, a gente tem a mulher colocando o homem no centro da vida dela. Então, como isso funciona? A mulher, ela precisa centralizar todos os esforços e energia para essa relação. É muito comum a gente ver, depois de um tempo, né, as mulheres que namoram se afastarem da sua vida social, das suas amigas. Por quê? O que ela precisa fazer enquanto mulher que namora, que é noiva, ou enquanto mulher que é casada, é se afastar e dedicar todo o seu tempo e energia para o relacionamento que ela pertence. Essa exclusividade faz parte dessa centralização do relacionamento dela na vida. E quando ela centraliza o homem na vida dela, tudo que ela pensa, que ela fala, que ela faz, tem como foco o homem com quem ela se relaciona. Com os homens, a mesma coisa não acontece. O homem tem o churrasquinho com os amigos, tem o futebol de sexta-feira, porque ele não precisa centralizar essa relação na vida dele para que ele possa pertencer ou para que ele possa merecer esse amor, né? A mulher está ali esperando, né? É quase um desespero, é quase uma angústia. O Haller vai trazer uma tese a respeito do princípio do menor interesse. E de que maneira funciona esse princípio? Segundo esse sociólogo, quanto menos interesse você tem em manter uma relação, menos esforços você precisa fazer para sustentá-lo.
E hoje a gente pode entender um pouco dessa filosofia de Waller nos relacionamentos afetivos da nossa geração. As mulheres, elas buscam muito estar numa relação, ser validadas através dessa relação, em que serão supostamente únicas e exclusivas, a partir do momento que elas são assumidas socialmente numa sociedade monogâmica, como é a nossa. Então, como a mulher ela precisa tanto estar nesse lugar, ela vai fazer maiores esforços para pertencer e para fazer a manutenção desse pódio. A monogamia precisa ser entendida como um controle e posse do corpo da mulher. E isso acontece em todas as esferas. A gente é controlada de todas as maneiras. Se pegarmos os números de feminicídio, quem são os principais a cometer esses crimes? São companheiros e ex-companheiros. Eu tenho as motivações por causa de ciúme, por não aceitar o fim do relacionamento. E aí os casos, né, infelizmente, são inúmeros. Além disso, eu tenho o controle do corpo da mulher de outras maneiras. A gente vive um país em que o homem, ele não é motivado a ter cuidado e muito menos a ser e exercer o seu lugar de pai, né? A questão da contracepção é cobrada única e exclusivamente da mulher. E a gente vê muitas vezes, né, essa ideia de poder se proteger, de usar anticoncepcionais, como uma maneira de liberdade sexual. Mas que liberdade sexual pode haver em um lugar em que nós também somos as maiores vítimas dos abusos sexuais? Então a questão é: eu só posso entender a contracepção como uma forma de liberdade sexual a partir do momento que os homens também estiverem fazendo o mesmo. E isso, infelizmente, não acontece. Bom, a contracepção não é nenhum problema, né? É até, de fato, uma das conquistas, um dos direitos que a mulher conseguiu nesse último século. O problema da contracepção é que ela se torna extremamente problemática quando somente a mulher faz isso, porque isso pontua que é um controle. Quando a gente pensa também no aborto e na ilegalidade aqui no Brasil, isso é mais uma maneira de ver como esse controle age na mulher dentro de uma sociedade que é patriarcal. Só que não para aí na contracepção, em que os homens deveriam, inclusive, colaborar através das maneiras que são possíveis com tudo isso, né? Com uma gravidez indesejada, por exemplo. Essa maneira de controle é visto socialmente como amor. Nós entendemos todo esse controle que é perigoso, né, que deveria ser questionado como uma maneira de ser amada e validada socialmente. Existe uma névoa do amor romântico que nos impede de ver de que maneira todas essas relações monogâmicas que implicam em uma suposta exclusividade, elas existem para nos controlar. Se a gente vai pensar no surgimento da monogamia, que foi trazida por escritores como Engels na sua obra, a gente vai perceber que ela está muito mais atrelada a interesses patriarcais de herdeiros e de terras e heranças do que a questão de amor. Os homens caçadores e coletores, eles começaram ali aquilo que a gente chama de propriedade privada. Então, eles começaram a se estabelecer em lugares fixos, deixaram de ser nômades, e é nesse momento que alguns estudiosos e pesquisadores acreditam que a monogamia começou. Isso faz muito sentido quando a gente pensa, né, que na justiça hoje a gente tem um monte de casais que se separaram e que brigam por herança, que brigam por bens, que brigam por pensão.
tudo isso está atrelado à ideia de monogamia, porque é justamente para quem você vai deixar aquilo que você cultivou, aquilo que você guardou, aquilo que você construiu ao longo da sua vida. Sabendo disso, dessa ideia muito mais política e social da monogamia, o amor romântico, ele não aparece da maneira como ele é hoje, dessa forma que a gente entende. O amor romântico, ele começa primeiro com uma ideia muito problemática lá na literatura. Na literatura, eu vou ter um período chamado ultrarromantismo. Ele é mundial, da sociedade ocidental, e ele vai trazer, de uma forma quase doentia, uma idealização de paixão e de amor, e ele vai ficar marcado como um mal do século, porque isso leva a inúmeros jovens se deixarem levar pelos seus sentimentos de uma maneira muito preocupante. Esse amor, ele traz traços do que a gente teve lá na Idade Média, com a ideia do cavalheiro, que ainda está muito consolidada na sociedade de hoje. Isso faz parte do papel social que o homem precisa representar, principalmente dentro das relações afetivas. E também tem um pouquinho, ao longo da história, da ideia do amor único, do amor exclusivo, daquela paixão de Shakespeare, de Romeu e Julieta. Esse amor foi se transformando. Ele não estava atrelado ao matrimônio até então. Só que hoje, tudo isso formou uma caixa só e nós entregamos como os relacionamentos monogâmicos. A pessoa não precisa necessariamente casar, mas um namoro já pode implicar e trazer todas as mazelas, principalmente para as mulheres, apenas por essa ideia da exclusividade. Bom, esse foi um apanhado de todas as camadas profundas que o assunto sobre a monogamia tem. Nesse primeiro vídeo, eu trouxe apenas um pouco do que a gente vai ver nos vídeos seguintes. Te convido a curtir o vídeo, comentar, já me segue, porque nos próximos vídeos eu vou trazer ainda mais camadas a respeito desses assuntos. Além disso, no meu livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, eu trago de uma forma linear, através da história da literatura, um pouquinho da explicação e da história do porquê a monogamia ela pode colocar a mulher em tantas vulnerabilidades, principalmente na nossa geração. Um beijinho e até mais!